Espírito Santo, bom dia. Revela a mim toda a sua intimidade. Por favor, manifesta-se em tudo o que estou fazendo. Encha minha vida, minha família e o meu ministério, com a presença manifesta da glória do Pai. Senhor, comissiona anjos ministradores para trabalharem comigo, ao longo do dia de hoje. Eu invoco a força e a capacitação do céu, para me auxiliar em todas as minhas dificuldades, medos e inseguranças. Não permito que esses sentimentos ruins cresçam, nem permaneçam dentro de mim, mas ordeno que sejam lançados fora. No poder do nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e veja se existe em mim algum caminho mau. Ministério do Espírito Santo, venha sobre mim. Tu és o Paracletos. Tu és o Consolador, Tu és aquele que vem estar conosco, ao nosso lado. Me ajude convencendo-me da justiça. Convencendo-me do juízo e do pecado. Todo estado de mente cauterizada, que possa me impedir de me achegar com ousadia e intrepidez junto ao trono do Pai, começa a ser quebrado e revertido agora. Pelo ministério do Espírito Santo. O único que pode me convencer da justiça, do juízo e do pecado. Eu chamo agora o ministério da reconciliação. Pelo poder do sangue, e do nome de Jesus, peço que eu seja reconciliado com Deus e com todas as demais pessoas. Decido perdoar quem não merece ser perdoado. E decido pedir perdão a todos a quem pequei. Ferir. Causei prejuízo, constrangimento e nunca fiz restituição. Recebo pela fé no Senhor. Pela fé na Sua palavra, o perdão completo de todos os meus pecados. De todas as expressões de rebelião. E de todas as manifestações de iniquidades familiares. Pai nosso que estais nos céus. Pai querido, Pai amado. Pai das luzes. Abba Pai, Paizinho. Pai eterno. Tu que estás entronizado, reinando como Rei, assentado no seu trono de glória no céu. Eu te invoco. Eu te chamo. Eu invoco a tua manifestação na terra dos viventes. Eu te chamo com todas as forças dos meus rins. Com a violência profética do interior. Eu declaro, vem e manifesta-te a mim, e através de mim, manifesta-te hoje, para que saibam que tu és Deus. Eu construo um trono de adoração, trono de obras, de justiça. Um altar de ações de graças. Um altar de sacrifícios, de louvor, sacrifícios pacíficos, ofertas de gratidão, para que também tu sejas recebido, como Rei na terra dos viventes. Eu te entronizo na minha vida. Eu te entronizo na minha família. Eu te entronizo sobre as circunstâncias que estou vivendo atualmente. Santificado seja o teu nome. Eu decido santificar o nome do Senhor, pela minha vida hoje. Eu serei um restaurador do nome do Senhor em minha geração. Nome acima de todos os nomes. Nome santo e poderoso que não deve ser tomado em vão. Eu santifico o seu nome, proclamando, fazendo conhecido e invocando em todos os lugares, mas de modo especial, em lugares de densas trevas espirituais. De ambientes espirituais pesados, pois só tu podes dissipar todo o mal quando o teu nome for invocado. Venha o teu reino, rasga os céus de bronze, quebra o céu de ferro, destrua toda resistência espiritual, toda organização da maldade. Principados, potestades. Espíritos dominadores, espíritos maus. Que operam no cosmos. Que operam no segundo céu. Que operam nas regiões intermediárias. Nas regiões celestes, sejam destruídos agora todos os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do meu Pai. Seja estabelecida a casa do Senhor. Seja estabelecida a escada de Jacó. Casa de Deus. Portas dos céus. De um redemoinho de fogo como anjos com manifestação de glória.
relâmpago, luzes. Seja estabelecido agora. Ligando os ambientes espirituais. Ligando as realidades do céu com as necessidades da terra, que esta atmosfera de glória que o Senhor tem aí no céu, ao redor do seu trono com anjos, serafins, querubins e serafins, 4 seres viventes, rosto de leão, rosto de águia, rosto de novilho, rosto de homem. Que esses 24 anciões com suas coroas e vestes brancas, que essa atmosfera de adoração ininterrupta aí no céu, se conecte agora com as atmosferas da minha casa, da minha empresa, da minha vida, da minha família, do meu lar, da minha alma, do meu espírito, com minhas atmosferas interiores, e as misérias espirituais aqui da terra, começam a ser transformadas. Não permito que ninguém determine qual a atmosfera do meu dia. Eu mudo a atmosfera da minha casa agora e mudo a atmosfera financeira agora. Mudo a atmosfera do ambiente acadêmico universitário. Mudo o ambiente e a atmosfera, o espírito da minha empresa. Atmosferas celestes começam a invadir as atmosferas da terra. Coluna de fogo, coluna de luz, Sula Rashanai, abrace os céus, estabelece a escada de Jacó, venha entrar em comunhão comigo. Rasga os céus e desce a meu encontro. Neste dia, eu irei estudar, trabalhar, produzir, gerar resultados, como os céus abertos sobre a minha cabeça e perceber, discernir a equipe angelical que o Senhor já designou e estão se posicionando ao meu redor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Eu decido submeter a minha vontade pessoal, à vontade perfeita e soberana de Deus para a minha vida. Creio que a sua palavra é verdade. E ela afirma que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Renuncio o meu eu interior, a minha vaidade, o meu orgulho independente. Decido tomar a minha cruz, e seguir dia após dia. Decido colocar a mão no arado e não olhar para trás. Decido focar em Cristo Jesus crucificado no Calvário. E não deixar que a minha alma entre em dúvida. Não deixar que a minha alma entre em colapso. Não deixar que a minha alma egoísta me leve a um estado de duplo ânimo, dupla alma. Por isso, assim como diz Tiago, eu arranco toda inconstância do meu caminho. Eu arranco toda a alma dupla, alma dobre, coração dividido, mente fragmentada e polarizada. Entre dois deuses, entre dois polos, entre duas decisões, entre o certo e o errado. Entre dois sistemas de valores. Eu renuncio e rejeito o sistema de valores do mundo. Eu recebo dos céus um download, diretamente da sala do trono, com o sistema de valores do reino dos céus. Muda o disquete no meu computador mental. Muda o sistema de valores na minha mente, pelo toque do teu Espírito Santo. Alma egoísta. Alma dobre. Alma inconstante, alma que é levada de um vento para o outro, como a onda do mar. Em nome de Jesus. Eu ordeno que todos os fragmentos de alma comecem a ser reintegrados ao meu ser, à minha estrutura, ao meu psique. Uma só alma. Um só coração. Uma só mente. Um só sistema de valores. Um só objetivo. Um só foco. Uma capacidade sobrenatural de concentrar e ter resultados em nome do Senhor Jesus. Começa a receber os fragmentos de alma sendo reintegrados num só coração. Eu serei um só coração, com o Espírito de Deus. Eu serei uma só alma, uma só mente, com a mente de Cristo. A mente renovada. A mente transformada, pela palavra de Deus. Decreto que na terra dos viventes, prevaleça a vontade do Senhor. Que os homens obedeçam na terra, assim como o Senhor é obedecido nos céus, sua vontade seja estabelecida entre nós. Sua vontade mate e destrua o meu egoísmo, a minha independência, a minha orfandade, a minha rebelião, a minha obstinação,
todo estado crônico de alma, cauterizada pela rebelião, pela maldade, pelo pecado, pela revolta, ou amargura contra a igreja, contra pastores e líderes do meu passado. Eu decido perdoá-los, mesmo sabendo que são ou que foram falsos sacerdotes, falsos profetas. Eu decido perdoá-los, assim como o Senhor já me perdoou. O pão nosso de cada dia, nos deu hoje, Ramatzobar. Senhor, eu recebo a minha porção completa e abundante de maná, maná financeiro. A provisão para o dia de hoje. Assim como seu povo no deserto ficou maravilhado, com sua alma satisfeita e alegre, com a provisão sobrenatural, falaram entre eles: o que é isso? Maná. Assim, eu também ficarei com minha alma alegre, satisfeita, plenamente suprida e realizada por sua intervenção financeira, provendo materialmente todas as minhas necessidades, de modo que seja sobreabundante, que eu tenha sempre em dobro, para eu suprir os necessitados, que o Senhor enviará ao meu encontro. Dar-me hoje o dinheiro que necessito, para eu cumprir a sua vontade, cumprir com a minha identidade, o meu destino no reino de Deus. Tira a minha alma, tira a minha mente, tira o meu espírito de toda e qualquer prisão emocional e espiritual. Correntes de bancarrota caiam por terra agora, correntes de enfermidades, correntes de prejuízo, roubo, falência, saque, caiam por terra agora em nome de Jesus. Encerre-se o ciclo de falência econômica, nunca mais serei escravo financeiro. Toda frustração comercial, material seja arrancada agora das minhas emoções, das minhas lembranças, do meu passado, do meu presente. Ainda que eu creia, mas, pela fé, eu sei da possibilidade de uma cicatrização acelerada, como um bálsamo. O Espírito Santo, o Senhor irá curar todas as frustrações e feridas econômicas, materiais e financeiras do passado. Abre, Senhor, uma janela de tempo. Uma janela de tempo curta, de modo que a cicatrização seja acelerada pelo poder do Espírito. Aquilo que os anos e o tempo não pode cicatrizar, a tua graça e a tua presença curarão. Mas que a ansiedade não aborte todo o processo de amadurecimento em minha vida. Decido vivenciar o processo de cura e de amadurecimento dentro do tempo que o Senhor determinar. Brote um poço de águas vivas no meio do deserto. Os príncipes, os nobres, os magistrados já cavaram. Estamos cansados, ainda que só tenhamos areia e cascalho. Porém, em nome do Senhor Jesus, eu decreto: brota poço, brota óleo d'água, suba os níveis e os volumes das águas, multiplique-se o nível da provisão financeira. Pois beberei eu, beberá toda a minha família e beberá todos os necessitados, que o Senhor enviará ao meu encontro. Traga ao meu encontro pessoas sérias no reino de Deus, para que eu possa discernir o coração de cada uma delas, para que eu possa fazer ofertas financeiras, participar materialmente da vida e do ministério, e dos frutos de cada uma delas. Sopra o teu vento, leva para longe de mim o profeta manipulador, o falso pastor, o imaturo. Que eu receba na minha vida o galardão de participar financeiramente de ofertas sérias em solos produtivos. Não me deixe queimar a semente, semeando na vida de pessoas externas, a vida de pessoas que não honram ao Senhor. Não nos deixe cair em tentação.
mas livra-nos do mal. Não permita que os demônios tomem vantagem sobre mim. Espírito Santo, não me deixe falhar na minha missão. Não ouça os argumentos de acusação dos meus inimigos. Sejam anuladas todas as orações contrárias, todas as acusações, e todos os decretos de juízo, contra mim. Sejam anuladas os decretos de inveja, ciúme, conspiração. Estabelece agora um escudo de fogo, uma muralha de espinhos. Anjos ministradores ao redor da minha vida, minha família, meu ministério, meus clientes, meus fornecedores, meus professores. Anjos ministradores ao redor de todos os bens materiais e espirituais. Anjos ministradores que auxiliaram Jesus, durante os seus dias de ministério terreno, aqui na terra venham e se conecte comigo. Haja hoje multiplicação de pães e peixes. Haja hoje na minha contabilidade, multiplicação dos clientes, dos fornecedores, dos lucros e dos comissionamentos. Portas de empregos sejam abertas, através de mim. Em nome de Jesus. Dou ordem ao aparelho telefônico que toque. Rasgue o silêncio. Telefone, chame para comprar. Chame para vender. Chame para negociar. Chame para receber o dinheiro que já estava esquecido. Chame para renegociar dívidas e baixar taxas de juros. Chame, aparelho telefônico. Pessoas ao meu encontro. Para liberar tudo que estava amarrado, tudo que estava preso, tudo que estava impedido no mundo espiritual. Seja solto agora, em nome do Senhor Jesus. Haja hoje multiplicação desse azeite. Multiplicação dessa farinha. Haja hoje compradores para esse azeite, compradores interessados na farinha que o Senhor multiplicou. Que ele tenha dinheiro nas suas mãos. Muitas vasilhas, muitos potes, muitos recipientes, muitos e muitos instrumentos para enchermos de azeite e farinha. Venham as multidões, multidões de clientes venham e façam filas, multidões e multidões de pessoas com dinheiro nas mãos e vasilhas vazias para serem cheias e multiplicadas pelo azeite, e pela farinha do Senhor. Venham ao meu encontro as moedas de ouro, na boca dos peixes. Eu falo agora aos cardumes. Nadem agora ao meu encontro. Nadem ao encontro da minha rede. Nadem ao encontro do meu barco. Venham dos quatro cantos. Os homens e mulheres. As provisões e as circunstâncias mais distintas trazendo recurso financeiro. Para provisão financeira, ministerial, espiritual, familiar, pessoal e profissional, eu publicarei louvores de agradecimento, de testemunho ao Senhor meu Deus, por todas as suas maravilhas, por todos seus grandes feitos, por todos livramentos e provisões. Eu e minha família, nos escondemos no esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente descansamos, e diremos do Senhor, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, não tememos mal algum. Porque Tu estás conosco. Com autoridade e fé, já anulamos todo o mal. No poder do nome de Jesus, anulamos as palavras de maldição, o espanto noturno, a peste perniciosa, a praga, a assolação que visita ao meio-dia, a bala perdida, o assaltante, o molestador sexual, o sequestrador, a falência e todas as possibilidades de catástrofe. Ainda que habitamos no meio de um povo mau, sem temor de Deus, corruptos ou pervertidos, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso favor. Seremos livres do mal, somos tão pecadores quanto os construtores que morreram soterrados na queda da torre de Siloé, porém, decidimos fazer do Senhor o nosso socorro e fortaleza. Estamos no mundo, mas dele não somos.
Estamos expostos ao pecado e à maldade no mundo corrompido pelo sistema da iniquidade, mas pela fé no sacrifício de Jesus, pela comunhão com o ministério do Espírito Santo, decretamos que praga alguma chegará à nossa tenda. Mal algum nos sucederá. Falamos para nossa alma, aquele que crer descansa. Alma, alma. Ouça minha alma. Em nome de Jesus. Eu te ordeno, alma, entre na sala do banquete. Entre na sala do descanso. Entre no gozo e na alegria do Senhor, entre no jardim secreto da intimidade da comunhão. Entre na sala da provisão. Entre no bloco cirúrgico que o Senhor tem lá no céu. Alma, lembre-se dos livramentos do passado. Lembre-se dos grandes feitos do Senhor, lembre-se das dívidas que já foram pagas, das crises, das lutas e das brigas que já foram revertidas. Alma, traga à memória algo que gere esperança. Traga à memória algo que fortaleça e manifeste fé. Alma, em nome de Jesus eu faço você ficar quieta em silêncio. Todos os sons e todas as vozes da minha alma, sejam silenciadas agora, para que as faculdades do meu espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus, sejam ativadas no poder do Senhor para que eu possa ouvir e discernir os sons celestiais. O som da voz de Deus, o som da voz de muitas águas. Recebe o perdão completo e definitivo, a plena absolvição absoluta, mesmo sem merecer, mas única, e exclusivamente pela fé do sacrifício de Jesus. Decido estender esse mesmo perdão, que por graça recebi, a todos aqueles que me feriram e pecaram contra mim. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Decido fugir de toda aparência do mal. Não quero me contaminar. Coloca guardas e soldados espirituais nos meus ouvidos. Filtros espirituais nos meus olhos. Ainda que Satanás tenha encontrado pecados não confessados, erros nunca ainda instituídos ou corrigidos, para poder argumentar contra mim diante do Senhor, ainda que exista algum tipo de base legal para acusação, vergonha, constrangimento. Peço, Senhor, que desperte o espírito dos intercessores ao redor do mundo, para nessa hora se levantarem e orarem em meu favor. Mesmo que sejam intercessores, que eu não conheço. Levanta nesta hora guerreiros da oração, que mesmo sem entenderem os detalhes, simplesmente estejam dispostos, e se coloquem na brecha do muro espiritual ao meu favor. Eles agonizem no espírito de intercessão. Que eles agonizem em oração. Que eles recebam diretamente do Espírito Santo de Deus, um peso de intercessão no espírito de cada um deles, ao meu favor. E pela linguagem espiritual dos gemidos inexprimível. Por línguas estranhas, independente de receberem ou não a interpretação. Eles guerreiem ao meu favor. Eles orem e dissipem todo o mal. Essa intercessão suba como a oração que o Senhor suscitou para Jesus interceder a favor da fé do apóstolo Pedro. Para que Pedro não desfalecesse na sua fé em Deus, mas que Pedro passasse pela peneira, pela prova, e ao longo do processo experimentasse e conhecesse a Deus, numa esfera e numa dimensão mais profunda. Eu desejo amadurecer, ao longo do processo. Eu quero experimentar Deus e o seu poder. Em pedagogia da dor, ao meio da pedagogia das circunstâncias, que eu estou vivendo hoje, ao meio do processo de estar sendo peneirado. Não deixe a minha fé desfalecer. Desperta o espírito dos intercessores ao redor do planeta. E que eles recebam um peso de intercessão ao meu favor. Peço que o seu poder se aperfeiçoe e se manifeste nas minhas fraquezas. Para mim não desistir e nem desfalecer de servir a Cristo até a morte. Espírito Santo de Deus, não me deixe fracassar. Senhor, Tu és o meu Pai perfeito, que eu mergulho no Teu ventre. Sei que estou sendo gerado novamente, segundo a sua imagodei, imagem e semelhança. Perdida lá no Éden.
Abraço o Senhor, por suas entranhas de misericórdia. E peço, que toda mucosa negra, toda gelatina podre, todo o líquido de iniquidade, seja removido do meu ser, e de toda a minha estrutura, dos meus ossos, dos meus órgãos vitais, das minhas estruturas e compulsividade, e dos meus modelos e padrões de pecados familiares, modelos e padrões cíclicos, como linguajar torpe, palavrões, manipulação de energia sexual, perversão, ira, violência, homicídio, traição, vingança, roubo, mentira. Tudo que está torcido começa a ser removido e começa a ser corrigido. E as estruturas de DNA e RNA que seguiram no meu organismo, os modelos de iniquidade familiar com doenças congênitas, com doenças hereditárias, comece a se alinhar à palavra da fé. Começa a ser removida essas estruturas de iniquidades em nome do Senhor Jesus. Assim como tocasse nos lábios do profeta Isaías. Manda seus querubins tocarem nas brasas vivas acesas do teu altar, e tocarem nos meus lábios também. Faz o mesmo que fizesse com Isaías, toma todo o meu ser, purifica-me para estar em comunhão plena contigo e não morrer. Poder receber novos níveis de unção e glória. Novos níveis de intimidade e comunhão contigo. Brasas vivas sejam retiradas do altar. E os anjos ministradores. Toque agora no meu coração. Na minha alma. Na minha mente. Na minha garganta, laringe. Faringe. No esôfago. No estômago. No intestino. No aparelho reprodutor. No aparelho excretor, nos rins. Fígado, pâncreas, bílis. Comece a ser tocadas pelas brasas vivas tiradas do altar. E toda estrutura de iniquidade, toda doença em potencial que está adormecida, seja destruída, para que ela nunca seja ativada. E nunca venha a se manifestar. Em nome do Senhor Jesus. Toda doença já manifestada, começa a reverter o seu quadro. Começa a reverter seu diagnóstico. Comece a ser curada agora. Toque no pulmão esquerdo. Toca no pulmão direito. Brônquios. Alvéolos. Aparelho respiratório, veias. Artérias. Todo o sistema cardíaco. Todo o sistema cardiológico. Comece a ser alinhado à palavra da fé. Haja cura. Haja saúde. Não morrerei infartado. Antes cumprirei a identidade e o destino que o Senhor determinou para mim na terra dos viventes. Toca no cérebro. Toca na mente. Toca na coluna. Visita cada uma das vértebras, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora a remoção da iniquidade no limbo frontal. Na base do cerebelo, toca com essa brasa de fogo, que limpou os lábios de Isaías, toca no hemisfério esquerdo. Toca no hemisfério direito. Purifica agora a glândula coronária, a tireoide, a pineal, pituitária. Faça com que toda essa estrutura seja ligada e conectada diretamente ao terceiro céu, a sala do trono, a presença manifesta da glória do Senhor. Eu recebo os sentimentos do Senhor. Eu me enxergo através da cortina do sangue, do jeito como o Senhor me enxerga. Eu recebo a mente renovada de Cristo Jesus. Eu recebo o sistema de valores do reino dos céus. E tudo aquilo que é tradição religiosa da minha família, que me ensinou de errado,
Eu abro mão desse ensinamento familiar, eu quebro os vínculos emocionais de dependência e de manipulação com a tradição da religião da minha família. E me ligo totalmente à sala do trono. A presença manifesta da glória do Senhor. Pai, assim como Moisés, eu também ousei a pedir, mostra-me a tua glória. Revela-me a tua glória. Esconde-me na fenda da rocha. Põe a tua mão sobre mim e faça passar sobre a minha estrutura, que é frágil toda a sua bondade e misericórdia. Não me deixe falhar, como Moisés, por não ter orado a sua santidade, diante do povo. Não conquistou Canaã. Morreu no deserto, apenas a viu com os olhos. Não permita que isso aconteça comigo. Me ajuda nas minhas inconstâncias e minhas fraquezas, faça de mim, semelhante a Josué, permita-me subir e conquistar aquilo que o Senhor designou para mim, para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Em nome de Jesus, amém.